Das circunstâncias atenuantes, falou, tá ok? Eu não devo dizer tá ok, né? Corta o tá ok. Por favor, corte o tá ok, pode dar uma impressão ruim. Falamos da menoridade e agora vamos falar da outra circunstância atenuante, que é a confissão. No meio disso, eu acabei explicando para vocês a questão de pena abaixo do mínimo ou não, tá? Mas na linha do tempo, assim, a gente estava menoridade, agora é confissão. A confissão tem que ser espontânea. Confissão espontânea. Mas espontânea aqui, ela significa que ela tem que ser voluntária, ou seja, sem coação. Mas ela não precisa ser necessariamente sincera, né? Não precisa ser uma coisa do fundo da alma, como ela me perguntou aqui. E o arrependimento, né? Essa coisa tem. Mas ele está confessando só para ganhar atenuante, não porque ele se arrependeu. Pouco importa, né? Pouco importa. O que importa é que não tenha coação. Não é exigida a delação, né? A delação que significa atribuir a responsabilidade a outros. Eu confesso e levo o outro junto. Não é obrigatório. Eu posso confessar sem atribuir a outros. Eu não vou entrar aqui na questão, até porque acho que nem cai no edital de vocês, né? Organização criminosa, cai isso não? Mas tem alguém que deu isso aí, né? Tá. Então, não vou entrar em delação, colaboração premiada, coisa e tal. Confissão qualificada. O STJ fala que sim, vale. O autor confessa a autoria do crime, mas alega uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. A regra básica para entender a confissão é a seguinte: quando eu vou usar a atenuante da confissão? Quando é possível usar? A súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante. Tá? Então, assim, ele confessa, não fui eu que fiz, mas fiz em legítima defesa. Bom, é uma confissão mais ou menos, né? Ele confessou só uma parte, né? Eu dei 80 tiros lá no carro, mas fiz isso porque estava, como diz o nosso ministro, sobre violenta emoção. Bom, ele está fazendo uma meia confissão, confissão aqui, confissão lá. Mas se o juiz for usar a parte da confissão dele, então ele tem que dar atenuante. Tá? É a mesma coisa com a confissão na fase extrajudicial, ou confissão na polícia. A gente deve usar a confissão na polícia? Já vou falar para vocês de uma maneira muito clara. Não. A gente não deve usar confissão na polícia. Eu nunca usei na minha vida confissão policial para condenar alguém. Eu acho uma coisa absurda. Não uso prova policial, prova de inquérito contra o réu. Eu vejo isso como inconstitucional. Porque a Constituição exige a ampla defesa. E se eu tenho um momento do processo, um inquérito, que não tem ampla defesa, eu não posso usar, senão não faz diferença. É a mesma coisa que estar numa audiência e falar para o advogado do réu, o defensor: o senhor pode sair da sala que eu vou ouvir a testemunha? Não, posso, é absurdo isso. Mas a gente faz isso na delegacia. Pega um depoimento onde a pessoa não esteve presente, o advogado não esteve acompanhado do advogado, e vai utilizar como testemunho, né, ou como confissão. Mas, no entanto, embora eu acho que a gente não deva usar a confissão policial, acho que para efeitos de condenação, se o juiz usou, então ele aplica atenuante. Essa é a regra. Se você, na sua fundamentação, usou a confissão, de qualquer que ela seja, você vai usar ela como atenuante. Você tem que dar, digamos assim, a paga, né? A paga para o réu. Eu acho que essa questão de confissão como atenuante, delação premiada, etc. e tal, no fundo, tudo isso advém de uma questão do processo inquisitorial, que inquisição mesmo, né? Buscava conseguir a verdade do corpo do réu, né? Porque a ideia da confissão é isso, né? Você pega no processo norte-americano, que é um processo mais ligado ao sistema acusatório, mais real, o réu só vai falar se ele quiser. Ele nem perguntado ele é. Se ele quiser falar, quero prestar o depoimento, tal, etc e tal. Mas aqui a gente tem essa força muito grande da ideia da confissão, da ideia da delação,
de que a gente vai conseguir a verdade do corpo daquela pessoa. No meu ver, a diferença disso com a tortura é muito pequena. Mas, já que você faz a confissão, então dê essa paga para ele. Que é uma paga, aliás, muito pequena, né? A confissão só serve como circunstância atenuante. Mas a jurisprudência fala que a circunstância atenuante não baixa do mínimo. Então, o que acontece no cotidiano da atuação do defensor público? Ele só vai sugerir para o réu que confesse se ele for reincidente, tiver alguma coisa, uma perspectiva de aplicação de pena acima do mínimo. Como o defensor em geral conhece a aplicação do juiz, o defensor trabalhava comigo, ele sugeria a confissão quando o réu era reincidente. Ele falava, lá o Marcelo vai compensar uma com a outra, você vai ter um decréscimo de 6 meses aí, essa é a sistemática. Mas que não deixa de ser, a meu ver, uma certa violência que se faz com isso. É algo que a gente não deveria fazer. Nós deveríamos apurar a verdade sem precisar do corpo do réu. A mesma coisa, a confissão de crime diverso. Se ele fala que está com a posse de droga para uso pessoal, não é uma confissão, na verdade. Isso não é uma confissão. Porque ele está dizendo, não cometi esse crime. Eu cometi outro crime, mas não esse crime. Agora, se o juiz vai utilizar isso, ele utiliza como confissão. Confissão em prisão em flagrante. Mas eu vou abaixar, eu vou dar um atenuante como confissão, mesmo que eu tiver prova suficiente contra ele? Sim, porque é o que está na lei. Então você tem que fazer essa paga. Não é confissão, é diferente da delação. A delação que está na lei da colaboração premiada desde que ela seja eficaz, desde que você traga elementos suficientes para prender outra pessoa, para recuperar dinheiro, etc. Então, existe uma eficácia contida na delação. A confissão não exige essa eficácia. Tá? Ela exige só voluntariedade. Ela não precisa ela ser efetiva. Confissão e reincidência. O STJ entende, em repercussão geral, que é possível fazer a compensação. Como a confissão não está nos 3 circunstâncias preponderantes, que é motivo, personalidade e reincidência, muita gente entendia que eu não posso compensar porque a reincidência pesa mais do que isso. O STJ tem entendido que sim. Porque se não puder fazer isso, não tem nem para que você sugerir a confissão. E a confissão, o melhor que a confissão faz, na verdade, é para o juiz, né? Porque o promotor é para o juiz, que eles ficam tranquilos, o cara confessou, eu posso dormir tranquilo em casa, eu posso, não preciso ouvir tantas testemunhas, etc, etc e tal. Porém, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando o preço é muito alto, você pode receber situações que não são sinceras, que não são verdadeiras. Esse preço é baixo, né? Agora, se eu virar para o fulano e falar assim, se você confessar, a tua pena é de 5 anos ou para 2. Bom, ele fala, não fui eu. Mas se eu fico falando não fui eu e tomo 5 anos, é melhor falar que fui eu e só tomo 2. É este cálculo que está inserido na ideia do plea bargain, que o Mr. Conge lá quer colocar dentro do sistema brasileiro. Isso nos Estados Unidos... Eu vi um professor de processo penal, ele estava falando sobre isso. Desculpa, de processo penal, o atual defensor que vai fazer a prova de agora, o examinador de processo penal, e ele estava falando sobre essa medida, e aí ele falou que, como defensor público, ele não é contra, mas ele quer saber como isso vai se proceder. A gente tem um exemplo claro, porque o plea bargain não nasce no Brasil, você tem o exemplo norte-americano de como isso se procedeu. O juiz saiu fora do mercado, os promotores oferecem uma pena muito alta, a defesa é frágil, acho que lá talvez até mais frágil que aqui, a questão da defensoria pública. Resultado, as pessoas com medo acedem a isso, e o encarceramento lá chegou a 2 milhões e pouco de pessoas. Não é muito difícil saber o resultado que aconteceu. Juntou lá guerra às drogas e plea bargain, que é as duas coisas que a gente tem aqui. Bom, veja, encarcerar é algo que dá um pouco de trabalho, porque eu tenho que fazer o processo. Eu vou conseguir encarcerar sem esse trabalho. Para juiz, tá bom. Ter audiência, um monte de processos
sem audiência, etc. E tal. Mas eu acho que a transação penal que nós temos hoje no direito brasileiro, ela é admissível porque não gera pena de prisão. Tá? Então são pequenos crimes leves e tal. Então é um certo consenso. Mas esse consenso, para começo de conversa, para fazer isso, eu teria que dizer o seguinte: vamos fazer um acordo? Vamos. Então você precisa equilibrar as partes. Acordo exige partes equilibradas. Então eu preciso ter defensor. Onde tiver promotor, tem que ter defensor. Senão a gente não fala disso. Eu acho que o primeiro ponto teria que ser esse. Porque vai fazer muito lugar onde não tem defensor. Então aí a coisa vai ficar mais frágil. Então eu acho que é... Pode estipular também acima da lei, né? Que a lei tem que seguir. Mas os tipos são, por exemplo, roubo de 4 a 10, né? Você falou, vou te dar 10 anos, se você aceita 4, senão você pode ser condenado por 10, não sei o quê. Entendeu? Eu sou contra essa mercantilização. Eu acho que não é assim que a gente faz. Encarcerar dá trabalho. Então, dá trabalho mesmo. Por que dá trabalho? Porque a gente quer saber se a pessoa fez isso mesmo ou não fez. Se a gente ficar com dúvida, a gente não faz. Veja, no projeto do Sérgio Moro, a exposição de motivos, eu ia falar para vocês, leia, mas só depois do concurso, jamais antes, porque só pode te atrapalhar vocês. E tem uma parte que ele fala sobre a questão da legítima defesa preventiva, presumida, etc e tal, do policial, que só a proposição já está causando essas coisas que a gente está vendo aqui. Só isso já está causando morte. Bom, e o que ele fala? Porque hoje em dia, as cidades, nas vielas, nos becos, é muito difícil para o policial saber quem é bandido e quem é homem de bem. Bom, primeiro já está dizendo claramente que é para o beco, para a favela. Ele usa a palavra favela, mas ele usa toda a descrição. E segundo, bom, se você não sabe quem é quem, é sinal de que você não deve atirar na pessoa. Já tem uma demonstração hoje disso, né? Se você não sabe, você não deve atirar de maneira nenhuma, mas não saber, não ter essa condição de saber, é mais um motivo para não fazer, não para fazer. Mas essa exposição de motivos é precária. Não leiam isso aqui, porque essa exposição de motivos não passa na prova da defensoria, nem da magistratura, enfim, etc. e tal. Bom, embora o STJ tenha admitido a compensação entre confissão e reincidência, quando há uma múltipla reincidência, ou seja, várias condenações anteriores, ele já não admite essa composição integral. Baixa um pouco, tem que dar mais para a reincidência. Confissão com provas. Essas outras atenuantes, elas praticamente não são muito pouco utilizadas, né? Desconhecimento da lei, nunca vi um caso em que ele se aplicasse, né? A lei, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas pode gerar isso. Nunca vi, sinceramente, um caso de aplicação. Conduta praticada mediante relevante valor social ou moral. Isso, via de regra, atinge o homicídio como circunstância privilegiada, né? E aí é bem complicado o que é um relevante valor social. O relevante valor social, em geral, era matar bandido, assim, né? Agora nem crime né? Mas seria alguma coisa desse tipo. Ou relevante valor moral. Eu acho que a lei não tem como estipular o que é um valor moral relevante, porque as pessoas têm morais diferentes. Arrependimento superveniente, aquele acontece depois do recebimento da denúncia. Coação moral resistível, aquela coação moral a que você pode resistir, se for irresistível, ela não vai ser crime. Cumprimento de ordem de autoridade superior, influência de violenta emoção, não sobre, provocada por ato injusto da vítima. São várias questões ligadas aqui à atenuação. E tem também a atenuante genérica. Está tudo certo aí? Atenuante genérica do artigo 66. Ou seja, se o juiz achar que, apesar de não estar nenhuma das questões previstas na lei, há motivos pelos quais ele deve abaixar a pena, ele pode abaixar a pena. Por que existe essa atenuante genérica? O juiz não deve ser obrigado a aplicar uma pena alta se ele não entende necessário, né? Isso essa é um padrão que a gente deve repercutir em outras questões. Terceira fase, causa de aumento e diminuição. Nós vamos ter causa de aumento e diminuição na parte especial, por exemplo, no artigo 157, estão lá supressão da liberdade, concurso de pessoas, transporte de valores, isso é uma causa de aumento.
Homicídio privilegiado é uma causa de diminuição, que está na parte especial, né? Homicídio praticado sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Eu tenho causa de aumento na parte geral também, e causa de diminuição na parte geral. Por exemplo, crime continuado, concurso formal, são causas de aumento. Como é que eu sei o que é uma causa de aumento? Se tiver uma fração no meio lá, ou dobro, ou triplo, ou a fração, um terço, um sexto. Quando eu leio falar isso, isso aqui é causa de aumento, né? O que é a diferença entre qualificadora e causa de aumento? Por que a gente não está falando de qualificadora aqui? Eu falo da causa de aumento, mas não falo de qualificadora. Então eu vou falar... Não, mas a causa de aumento também tem causa de aumento e parte especial. Por exemplo, o roubo, artigo 157, parágrafo 2º, é uma causa de aumento, não é uma qualificadora. Qual é a diferença? Como é que eu reconheço isso? Hã? Então, é que na qualificadora, veja, ele muda a pena. Pega o furto. O furto, a pena de 1 a 4. Aí, aconteceu alguma coisa aí. Na qualificadora, a pena já é outra, é de 2 a 8. Ou seja, é um outro tipo, digamos assim. Então, é por isso que eu não estou falando aqui. Porque ele não vai mexer na aplicação da pena. É um outro tipo. Então, parte de outra pena base, etc. e tal. Por isso que não tem. Qualificadora está lá. E, é um roubo. A gente costuma falar assim, o roubo qualificado. Na verdade, não é o roubo qualificado. É o roubo aumentado, né? É que é feio falar roubo aumentado, mas é uma causa... Majorado. Mas, assim, não é qualificado, porque o qualificado, ele mudaria a pena mínima, etc e tal. É uma outra figura, por exemplo, homicídio qualificado. Homicídio qualificado vai lá de 12 a 30 anos, é um outro patamar, certo? Então, você tem causas de aumento e qualificadora. A qualificadora muda o tipo. Aí começa um outro percurso, você vai fazer as mesmas 3 fases da aplicação da pena. Parte geral, por exemplo, crime continuado é uma causa de aumento da parte geral e a tentativa é uma causa de diminuição da parte geral. Todos eles, vocês vão ver, tem sempre uma fração. Quando não tiver fração, mas pode ter o dobro, coisa assim também, a metade, o dobro, é fração, né? Causa de aumento e diminuição, elas não se compensam. Está aí uma diferença entre as circunstâncias da segunda fase, tá? Circunstância atenuante e agravante, elas podem se compensar, por exemplo, confissão com reincidência, como a gente viu, e também, você tendo as duas, você pode usar o que diz a lei, vai para um lado ou vai para o outro, de acordo com o que for mais preponderante. Uma circunstância mais punk, assim, vou para aquele lado. Na causa de aumento, não. Eu tenho uma causa de aumento e uma causa de diminuição, o que é que eu faço? Aplico as duas. Tá? Aplico as duas. Só tem uma regrinha aqui, que é quando houver 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição da parte especial, e são raríssimos os casos em que isso acontece, o juiz pode se limitar a só um aumento ou só uma diminuição. Mas, via de regra, o que é que a gente tem? A gente vai ter junto causa de aumento e causa de diminuição. O que eu faço? Eu aumento e diminuo. Tá? Depois a gente vê se aumenta antes, diminui antes, aumenta depois, diminui depois. O que é que faz? Acho que é agora que eu vou fazer isso aqui. Um exemplo que eu coloquei aqui. Pode escrever aqui? Vamos pensar o seguinte. Roubo aumentado pelo concurso de agentes na forma tentada. Então eu tenho aqui. Roubo. Digamos que a gente fixe pena de 4 anos. É um discípulo meu aí, juiz. Porra, Marcelo fala que tem que fixar na pena mínima. Vou fixar a pena no mínimo. 4 anos. Mas houve concurso de pessoas, então é causa de aumento. A causa de aumento eu vou fixar a partir de 1/3. Como é que a gente fica a causa de aumento dentro do roubo? Isso era para depois, não vou falar agora. Causa de aumento no roubo. Se eu tiver várias causas, o aumento é maior? Ou é em cada causa que o aumento deve ser maior? Há uma súmula do Supremo dizendo que o simples fato de haver várias causas não gera um aumento maior. Vai ter um aumento maior quando ele for mais expressivo, mesmo que seja uma causa só. Então, se o concurso de pessoas ele é feito... concurso de pessoas e questão de liberdade. Concurso de pessoas no roubo é quase sempre muito difícil praticar roubo sozinho. Mas concurso de pessoas e privação de liberdade... Bom, um está segurando fulano, o outro está lá fazendo aquilo...
não é mais grave porque tem as duas juntas. Até porque elas são quase que interdependentes aí. Agora, um concurso de pessoas, de 15 pessoas praticando roubo dentro de um condomínio, é outra coisa. As perspectivas de defesa são muito menores nessa condição. Então, não é o volume de causas de aumento, mas é a expressividade. Tá? Uma coisa é o cara estar com uma arma de fogo, outra coisa é o cara estar com um fuzil. Pode ser diferente. Não quer dizer que é para bater, não precisa atirar na cabecinha. Bom, 4 anos. Então, eu aumento pelo concurso de agentes e forma tentada. Na forma tentada, a gente tem várias possibilidades aqui. Vamos fazer a possibilidade intermediária. Tentativa, vocês já tiveram, né? Você tem tentativa, você pode reduzir de 1/3, de metade ou de 2/3, de acordo com a proximidade ou distância da consumação. Mais perto da consumação, menos perto da consumação. O que é que fala hoje o STJ? Praticamente acabou a tentativa, né? Seguindo as questões do STJ sobre crime patrimonial, você segurou na coisa, opa, já é crime consumado. É uma jurisprudência, a meu ver, absolutamente equivocada. É uma jurisprudência que nasce de uma perspectiva civilista que existia no Supremo há 30 anos atrás e que havia sido abandonada e ela foi recuperada, da apreensio, né? Tocou, já faz. Eu sempre fui da tese da posse mansa e pacífica. Só isso que você pode dizer, ponto, eu consegui. Mas a gente tem isso aqui. Então isso aqui seria a causa de aumento, isso aqui seria a causa de diminuição. Tá? O que é que eu faço primeiro? A causa de aumento ou a causa de diminuição? Ou posso pegar um, dois, o outro fazer? Fala. Tanto pela redução quanto pelo aumento. Só quem entende matemática consegue falar isso com tranquilidade. Porque toda vez que você olha assim, você fala assim, nossa, não é possível. Não, eu vou somar e depois diminuir? Sim, tanto faz. Tanto faz. Você vai somar 4 mais aqui, vai dar 5 anos e 4 meses. Eu já sei isso aqui. Aí você vai reduzir metade disso aqui, você vai dar 2 anos e 8 meses. Se você fizer o contrário, você vai dar 2 anos e depois vai ser 2 anos e 8 meses. Vai chegar na mesma posição. Tá? Então, a questão de fazer a aplicação da pena é que vocês não vão fazer concurso para juiz, então não é tão necessário fazer essa ideia da aplicação da pena. Mas é que a gente deixou passar algumas coisas. Aqui, pena mínima. Então a gente fixou pena base, né? Pena base a gente fixou em 4 anos. Poderia fixar acima de 4 anos. Bom, talvez alguma questão lá dentro, maior culpabilidade, antecedentes, que é muito difícil de acontecer, enfim. Você poderia criar uma pena, consequência maior da vítima, tal. Aí você pode aumentar essa pena aqui. Quanto eu posso aumentar essa pena? Essa pena não tem limite. Quer dizer, tem limite de 4 a 10 anos. Mas digo, não tem... vou aumentar 1/6 a mais por isso. Não sou obrigado a fazer isso. Digamos que eu comecei 4 anos, mas, no entanto, ele é reincidente. O que eu faço? Eu pego esses 4 anos e aplico mais quanto? Quanto eu aplico para um reincidente? Ele tem um outro roubo lá. 1/6. É obrigatório que seja 1/6? Não. Eu, por exemplo, não aplicava 1/6. Eu aplicava em meses. X meses. Porque nada me obriga a aplicar infração. Tá? Então eu poderia pegar e aplicar 6 meses, por exemplo. 1/6 é 8 meses. Eu poderia aplicar um pouco menos. Fala. Como é que funciona a prática do dia a dia? Sobre isso. Boa pergunta. Eu sou do juiz old school, então eu fazia essas contas todas na mão. Os juízes mais jovens, nos últimos acho que 15 ou 20 anos para cá, eles vêm com um programinha que bota o negócio lá, sei lá como é que faz, e sai uma coisa no final. A gente, é verdade que a gente tinha um livrinho do CPP do Damásio. Ele tinha várias tabelinhas assim, então, assim, tinha algumas colas, depois de um tempo você já sabe, mas tem algumas que são bem trabalhosas de você fazer. Como é que você faz uma conta? Acho que não vale a pena aqui, porque eles não estão fazendo esse trabalho, mas você tem que fazer uma conta de fração, só que não é fração em sistema métrico, né? Sistema métrico não, vai falar.
sistema de 10, né? Decimal, é fração sobre 12, né? Porque os meses são em 12. Então é um pouquinho mais complicado. 1/3, aí no caso, é 1/3 de 12, né? São 4 meses e coisa e tal. Mas nada que uma coisa de uma aplicação de fração não te resolva. Soma fração. Quanto que é 4 anos mais 1/6? Quanto é 1/6 de 4 anos? O que você faz? Você pega 4 anos, multiplica por 12, que é o número de meses. Então eu tenho 48 meses. Quanto é 1/6 disso aqui? 48 dividido por 6. Vai dar 8. Então não é assim muito difícil. É difícil quando dá quebrado. Porque aí você vai ter que dividir depois, e pode dar dias, e etc e tal. Como aqui, se eu reduzisse aqui, é que eu já sei a resposta, né? Se eu reduzisse isso aqui em 2/3, eu ia ter aquela pena quebradinha lá, que é 1 ano, 9 meses e 10 dias. Eu poderia fazer essa conta para vocês, mas eu acho que não vai adiantar. Mas eu acho que a garotada hoje utiliza um programinha. Eu já vi eles mexendo nisso, um programinha que você coloca lá o que você quer e sai a resposta quanto é a pena. Isso me lembra como eu vou ficando mais velho, porque é do tempo que assim, eu fui na escola e a gente aprendeu a mexer com calculadora e o meu pai mexia com régua de cálculo. Você sabe o que é régua de cálculo? Então, era uma régua onde... Eu também não sei explicar isso aqui, mas você conseguia fazer as multiplicações pelos... É uma régua que tinha várias entradas, assim, saídas, enfim. Bom, tinha um pessoal que fazia com ábaco isso também, né? Tem várias tecnologias. Bom, regime de pena. A gente tem 2 tipos de regime, só que não vou gastar muito tempo, porque vocês já devem saber aqui, não tem coisas muito diferentes. Detenção ou reclusão, né? Crimes de reclusão, apenados com reclusão, podem ser cumpridos em regime fechado, semiaberto ou aberto. Crimes apenados com detenção, só em regime semiaberto e aberto. Não pode ter detenção, não tem regime fechado. Acima de 8 anos é obrigatório apenas regime fechado. Entre 4 e 8 anos vai ser fechado se for reincidente e vai ser semiaberto se não for reincidente. Eles vão uma pena de 5 anos e 4 meses. Na aplicação do roubo. Réu primário, roubo aumentado. 5 anos e 4 meses. Qual o regime que eu devo fixar? Primário. Não, 5 anos, acima de semiaberto. Qual que é o regime que os juízes mais fixam? Fechado. Esse roubo a semi-fechado, a gente vai cair aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, na súmula 718 e 19. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Isso é súmula do Supremo. O Supremo está dizendo, não pode fixar regime fechado, dizendo, roubo é regime fechado. E eles aplicam. Esse é o argumento mesmo. Desassossega a sociedade. Bom, mas se não desassossegar a sociedade, não é crime. Se for para deixar a tranquilidade, aí é festa, não é crime. Súmula 619, não bastava uma, tem 2 súmulas. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite... A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir exige motivação idônea, né? E aqui diz qual é a motivação idônea, ou seja, não dá para dizer roubo regime fechado. Por que eu não posso dizer isso? E quando diz isso, não importa quem diz isso, está dizendo errado, porque eu tenho que analisar o caso concreto, aquele caso específico. Pena acima de 8 anos é regime fechado, porque a lei determina. Mas nesse caso, não. A lei permite que você fixe no regime semiaberto. Você pode fixar no fechado, mais forte? Pode fixar. Não é obrigatório. Você pode fixar.
Você pode fixar no regime semiaberto se não for reincidente, mas pode fixar no regime fechado também, se as circunstâncias do caso concreto, da pessoa, etc. e tal, determinarem isso. É por isso que você não pode dizer roubo regime fechado, porque você tem que analisar aquela pessoa em especial, aquele fato em especial. Não pode fazer essa avaliação genérica. A avaliação genérica, só a que está na lei. E a que está na lei é o semiaberto. O STJ tinha essa súmula que já está sendo temperada. Fixada a pena base no mínimo legal, então veja aqui. 4 anos é mínimo legal. Aumentei para 5 anos e 4 meses. Fixada a pena base do mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso. Por que eles fazem isso? Porque faz o seguinte, porque os fundamentos pelos quais você vai aplicar a pena no mínimo legal, culpabilidade, antecedentes, motivação, etc., são os mesmos pelos quais você vai reger o regime. Então, como é que para aquela fixação de pena, você era bonzinho e merecia o mínimo, mas agora no regime você merece o máximo, tá? Porque as pessoas querem prisão, encarcerar. A sociedade quer encarcerar, e vou dizer uma coisa, o juiz tem medo de não prender, medo de soltar, porque quando ele solta e quando ele não prende, ele é severamente perseguido, achincalhado, criticado, já está na rua, e não sei o que, tal. Então, não é fácil para o juiz. É uma situação que não é fácil, porque há uma cobrança muito grande. Apesar disso, é o papel do juiz. Porque, veja, o que o juiz não pode fazer é ceder ao apelo popular. Se ele for ceder ao apelo popular, não precisa do juiz. Né? Eu faço uma consulta eletrônica, lá, likes, né? Quem tem mais likes? Qual é a pena que tem mais likes aqui? 6 anos, pronto. Aí não preciso do juiz. No entanto, o STJ já tem admitido que você pode fazer isso. Eu posso, desde que haja uma concreta motivação. Não sei muito bem qual a motivação, mas desde que haja uma concreta motivação. Questões específicas do roubo. Já falei, acho que quase todos aqui. As causas de aumento. A existência de 2 causas não determina acréscimo automático, né? O fato de ter 2 causas não significa. Você vai ter um aumento maior da causa de aumento. Causa de aumento do roubo é de 1/3 até a metade. Então, aqui em São Paulo, provavelmente deve ter acontecido em outros lugares, eles chegaram a fazer uma tabelinha. Quando é 2 causas, quando é 3 causas, quando é 4 causas. Isso que começou a ter as decisões do STJ. Veja, só um pequeno parênteses aqui. Por que é um desastre aquela prisão em 2º grau? Por exemplo, um exemplo claro, porque a jurisprudência do TJ de São Paulo, como outros tribunais, não é só daqui, mas estou falando daqui, que é o nosso tribunal mais próximo aqui, ela é bem diversa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, há uma série de questões que o réu não consegue aqui e vai conseguir lá. Quando você fala assim, eu vou executar a pena a partir do 2º grau, você está solidificando essa decisão. Você está, na verdade, dizendo assim, São Paulo tem uma lei diferente. O cara só vai conseguir chegar lá, ele vai ter direito a regime semiaberto, mas o juiz aqui, o tribunal dá regime fechado. Então o que ele tem que fazer? Tem que entrar com um recurso especial. Mas como ele já pode ser preso agora, deve ser preso agora, segundo essa interpretação, quando ele entrar com recurso especial, quando for julgado o recurso especial, ele já cumpriu a pena ou já está no regime semiaberto. Então é inócuo. Então, se não fosse por mais nada, só por isso seria ruim a prisão em 2º grau. Porque não existe uma correspondência da jurisprudência dos tribunais de justiça com o Superior Tribunal e o Supremo. No caso do tráfico de drogas, é mais gritante ainda. O Supremo admite o início da pena no regime aberto e admite, o STJ também, a substituição para por restritiva de leis. Ou seja, você pode ter uma pena de 3 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, sem ir à cadeia. Mas não, o TJ te manda cumprir regime fechado. Você vai ganhar lá em cima, mas quando você ganhar lá em cima, você já está no regime aberto. Então não vai representar nada. Então esse é o grande drama disso também. Aqui. Essa aqui é do acréscimo, né? O aumento na 3ª fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado, aqui eles chamam de roubo circunstanciado, né?
que é o roubo aumentado. Exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação, a mera indicação do número de majorantes, né? Que é a súmula contra a tabelinha. E as questões específicas do tráfico, porque são esses dois crimes que eu acho que vocês têm mais chance de pegar. Natureza da droga e volume da natureza da droga, você pode, a lei te autoriza fixar uma pena maior de acordo com a natureza da droga. O curioso disso é que o juiz não é um especialista em química ou em biologia, sei lá qual é a matéria, nem sei que matéria que é. De modo que eu peguei várias decisões falando coisas diferentes entre maconha, cocaína, crack, heroína, etc. e tal, porque a gente não sabe. Eu não sei se vocês viram um documentário chamado Cortina de Fumaça, está no YouTube, quem não viu, muito interessante, vai discutir a questão da descriminalização da maconha, fundamentalmente, fumaça, né, cortina de fumaça, e falam de um estudo feito na Inglaterra. O fulano fez o estudo e acabou sendo demitido. E aí mostra lá, o estudo era sobre a gravidade médica, clínica das drogas. Fez uma ordem lá, e ela é inversa daquilo que a gente imagina. Sei lá, não vou conseguir lembrar agora quais são. Mas o fato é o seguinte, nem os médicos sabem exatamente. Como o juiz pode dizer, isso aqui é muito mais grave? É um palpitômetro. Porque o juiz não usa doutrina médica, doutrina clínica na decisão. Não usa. Então, você pode fazer isso, mexer com a natureza, mas não faz. Volume. Tudo bem, você pode aumentar a pena pelo volume. O problema é que você não tem nenhum tipo de critério. Você não tem um critério objetivo que te permite saber o que deve ser porte ou o que é tráfico. Você não tem. Então você tem vários casos lá de 1 grama que é tráfico. E você tem o helicóptero. O helicóptero não foi nada, né? Mas enfim. Mas tem casos maiores. Então, assim, há uma série de questões. Por exemplo, uma questão classista, financeira. Você vai encontrar um fulano classe média com 200 êxtase, ele pode dizer, não, isso aqui é para mim, eu compro e eu tenho não sei o que, etc e tal, porque eu aplico na bolsa, eu aplico em êxtase, para não gastar dinheiro, etc. Bom, enfim, explicação. Você vai encontrar um fulano na rua com 12 pedrinhas de crack, a primeira coisa que o juiz vai falar é o seguinte, quanto é que você ganha? Você não consegue pagar esse crack. Então, assim, o rico pode, mas o pobre não pode. Então, você pode aumentar pelo volume, mas é uma grande diversidade. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O que você não pode fazer é aumentar 2 vezes. Se for aumentar pelo volume na primeira fase, você não pode usar o volume de novo para negar o redutor na terceira. O redutor ficou manco. Ele é uma questão delicada, porque ele reduz muito a pena, faz uma diferença muito grande do privilégio e não tem uma mensuração objetiva. Você reduz de 1/6 a 2/3. Qual o critério? Não se sabe. Então, por exemplo, aí cada juiz faz o seu critério. Como eu aplicava, eu dava para o reincidente também, eu aplicava de acordo com a reincidência dele. Mas é um critério da minha cabeça, não vi outro. Tem juiz que não aumenta pela pena, mas vai mexer no redutor, não aumenta pelo volume, mas vai no redutor, de acordo com o volume, ele vai reduzindo, um pouco mais, um pouco menos. Ficou muito aéreo isso. Não fazendo o papel que a legislação tem que fazer, que é estabelecer estritamente qual é o fato e qual é a punição. No caso do tráfico de drogas, não está, está tudo meio em aberto. Mas o que é, sobretudo, que não há dúvida, eu não posso aplicar a mesma circunstância 2 vezes. Voltamos lá para o começo da aula, né? A regra de ouro não posso fazer o bis in idem, aplicar 2 vezes a mesma circunstância. Aí eu estou fazendo uma sacanagem. Isso eu não posso. Então, se eu vou colocar a pena maior, porque o volume é maior, lá depois eu vou ter que fazer a redução. Não posso fazer a redução por essa circunstância. Pô, mas você quer dar o redutor do microtráfico para 30 quilos de cocaína? Mas se eu coloquei 30 quilos em vez de 5 anos, eu coloquei 9 anos, então ele merece redutor lá. Uma das 2 coisas tem que fazer. A reincidência pode aumentar a pena e inviabilizar o redutor ao mesmo tempo. A meu ver, é outro bis in idem. Quer dizer, a reincidência é uma circunstância agravante, verdade.
Mas no tráfico de drogas, ela foi colocada como vedação ao privilégio. Então, ela está na esfera da causa de diminuição. Bom, das duas, uma. Eu acho que você pode aplicar uma ou a outra, mas não as duas juntas. O que seria melhor para o réu? Que você aplicasse a reincidência como aplica para todos os réus normais e depois dar o redutor se ele não tiver ligação com a organização criminosa. Esse seria a melhor solução. Acho que é a melhor solução do que aquela que eu dava enquanto juiz, que fazia uma análise mais principiológica. Mas também a jurisprudência vai lancetando essa questão. Mas pelo menos uma coisa é certa, as duas coisas você não pode fazer. Se eu deixar de dar o redutor porque ele é reincidente, eu não posso aumentar a circunstância agravante, porque senão eu pago duas vezes a mesma pena. Uso de drogas não pode ser motivo para agravamento no tráfico. Eu coloquei isso aqui porque eu vi vários casos e eu achei uma coisa meio grotesca aí. Na verdade, o uso de drogas tenderia a ser um atenuante para isso, né? Não um agravante, né? É aquela tal história que eu falei, as pessoas não entenderam a natureza do vício, né? Da dependência, não entenderam isso como se a dependência fosse uma culpa da pessoa e não ela fosse vitimada pela dependência. Acho que isso não está muito claro. Esse aqui foi um exemplo que eu peguei das sentenças que eu analisei para o meu doutorado, né? O que faz aumentar a pena do tráfico de drogas, né? Além do volume e da natureza? Tudo, né? Então tem um juiz que fala assim, o cara vendia droga dentro de casa, olha a família dele está lá. Aí o outro falava assim, não, mas ele usava isso aqui fora de casa em praça pública, outras pessoas podiam ver. O outro falava assim, não, ele fazia num lugar bem habitado, um lugar frequentado, um monte de gente podia influenciar pessoas que não usam drogas. Aí o outro fala assim, não, ele faz num lugar ermo, porque ele escondia droga lá, então ele deve ter mais drogas. Ou seja, praticamente não tem escapatória. A questão é a seguinte, qual que é o erro disso? É você começar pelo final. Ou seja, você começa o seguinte, eu quero aumentar a pena, eu vou ver aonde aumenta a pena. Esse é que é o problema. A lógica tem que ser, a pena começa embaixo, e eu tenho que ter alguma coisa para fazer ela subir. Tem uma força aqui para baixo. Eu tenho que fazer alguma coisa com força para subir a pena. Mostrar, olha, existem circunstâncias que permitem a pena subir. Mas não pode ser na base da forçação de barra. Gente, é isso, eu acabei. Tá bom? Vocês querem fazer perguntas? Estão cansados? Eu tenho só uma pergunta. Vamos lá.